Fala amigos, vou dar mais uma dica aqui sobre negociação, sobre faixas de negociação, em especial um par que eu sempre estou observando aqui, que é o GBP/USD. Normalmente, a grande maioria das minhas operações eu faço aí no GBP/USD. Então, por observar ele bastante, eu queria falar um pouquinho aqui sobre o ponto onde ocorreu a queda, onde houve aí por volta de 3.000 pontos nessa queda. Tá? Essa queda ocorreu faz aí um tempinho já, mas alguns dias atrás, né? Ela ocorreu aí no dia 15 de dezembro, coisa de 10 dias atrás, e foi bem interessante de surfar essa queda, tá? Então nós vamos recapitular aqui alguns princípios importantes para nós observarmos em movimentos de queda, tá? Só lembrar vocês que aqui no canal nós sempre falamos aqui dessa corretora forex.blog.br/valuetrades. É uma corretora muito boa, que a gente recomenda fortemente a você abrir uma conta ali também. Atualmente várias pessoas estão me procurando no Telegram, pedindo mais informações da ValueTrades, por isso que eu estou reforçando ela aqui nesse vídeo. E alguns pedem, por exemplo, perguntando se ela possui relatórios, né, para poder mostrar para a contabilidade. E felizmente tem sim, tá? Relatórios, você consegue obter relatórios ali dos seus ganhos, dos seus trades, dos seus depósitos, das suas retiradas. Então é bem completo. Fora que é uma corretora onde você vai ter uma velocidade incrível de negociação, tá? Ela se movimenta muito rápido. É uma velocidade muito interessante quando você opera com a ValueTrades. E também sem falar da facilidade de você poder fazer os seus saques dos seus ganhos via Pix, tá? Não tem enrolação nenhuma para pagar via Pix. É você fazer ali a ordem, aguardar eles observarem essa ordem e logo o dinheiro tá na sua conta já convertido de dólar para real. Então sem nenhum problema, tá? É uma empresa aí que ganha 4.9 de 5 estrelas, então a gente não recomendaria aqui no nosso canal uma corretora que não fosse boa. E a ValueTrades não é boa, é excelente, tá? Então fica aí a dica para vocês que já, se não abriram aí a sua conta, abra a sua conta, tá? Vai estar aparecendo aqui na esquerda o QR Code, na parte superior o QR Code, já te leva direto, mas é bem fácil, é forex.blog.br/valuetrades, tá? Então fica aí a dica da melhor corretora Forex do mercado. Falando aqui do GBP/USD, se você opera GBP/USD, você deve ter acompanhado aí que nós tivemos aí no mês inteiro uma subida muito forte do GBP/USD. E a cada passo dessa subida nós viemos de um dólar muito forte. Hoje o dólar já não está mais como estava, né, forte. Mas nessa época nós estávamos vindo de um dólar muito forte. Então sempre ficava na mente da gente vai haver reversão, vai haver reversão. Agora, quando essa reversão acontece, é que é o ponto, né? Nós tivemos aqui um canal bem interessante de ser observado. Esse canal aqui, né? Ele foi o preço onde foi subindo. Eu tô aqui no gráfico de 1 hora, mas se a gente for ver isso aqui, levou dias. Agora sim, ó, no gráfico diário, dias esse canal subindo. E de repente ele caiu, tá? Eu quero chamar a atenção aqui em alguns aspectos na queda do GBP/USD. Quando ocorreu essa queda, eu até deixei aqui em amarelinho. No diário, no gráfico diário, a gente não vê muita coisa, mas olha que interessante como a gente coloca numa hora. Numa hora, deixa eu ver, acho que é no 4 horas. No 4 horas. Então repare como o preço ele respeitou, né? Ele teve uma leve queda e depois ele respeitou essa região, tá? Essa região aqui que a gente quer explorar melhor para a gente poder visualizar que o preço ele caiu e depois ele ficou. Na realidade é bem essa região aqui de baixo, isso mesmo. Essa região que me chamou o interesse. Aqui. Então o que a gente aprende no Smart Money, né? Quando o preço ele vem numa alta,
a gente tem que observar qual foi o último boss que foi realizado e se ele não vai perder essa região, né? E aqui o que ocorreu? Ocorreu uma perca, mas uma perca forte. Não foi uma perca pequena, não. Onde nós vemos o preço ele vindo, perdendo a região, reparem, perdeu. E aí nesse momento aqui, ó, olha como o preço ele trabalhou por um tempo dentro dele. Olha que eu estou no gráfico de 1 hora. Então reparem que o preço ele perdeu a região, mas ele voltou, desceu, voltou, desceu, voltou de novo na mesma linha e aí sim ele caiu fortemente. Tá? Então isso mostra para nós que nem sempre, ou na maioria das vezes, o preço não vai fazer o que a gente quer, né? Que é fazer aquela queda forte, indo direto. Então às vezes ele vai negociar. O ICT fala um pouco disso aqui. Ele fala ali, se eu não me engano, de trend range. Então uma zona, uma região de negociação, onde foram, repare como o preço ele obedece essa linha aqui inicial, a subida do preço, e aí ele começa a trabalhar nessa região, tocou de novo nessa linha, aí ele faz a queda. Tá? Por isso que é bom a gente olhar time frames maiores, porque eles podem passar essas dicas para nós mais interessantes aqui do preço. E aí o preço ele rompeu, quebrou o canal. Normalmente o que a gente vê? A gente vê o preço testando. Normalmente o preço faz isso, ele vem aqui, bate no canal e aí ele vai embora. Nós não vimos isso de tão forte aí que foi a queda depois dessa região aqui de negociação, tá? Então isso aqui é muito interessante a gente observar. E aí o preço continuou caindo. Se a gente for observar, ele atingiu esse outro order balance aqui, ó. Tá vendo? Esse outro boss aqui foi atingido, foi violado também e o preço continua a cair. Tá? Se você estiver vendo esse vídeo aí, achando que eu estou dizendo que o preço vai continuar caindo, ele vai, mas não agora, tá? Se você for observar aqui, olha a linha de liquidez que está sendo criada aqui, o preço está criando uma liquidez. Então fica atento com isso aqui, que o preço pode fazer esse movimento aqui para vir buscar essa região de liquidez. Ou quem sabe, pode vir até buscar a região aqui do boss, do último boss. E aí sim, ele fazer uma queda mais forte. Tá? Então não adianta, a gente precisa esperar o preço fazer o trabalho dele. E agora, no momento, ele está criando uma região de liquidez para depois ele verificar o que ele vai fazer, né? Se ele vai capturar essa região de liquidez que está sendo criada aqui com as vendas, né? O pessoal está colocando venda, venda, venda aqui, venda. Uma hora ele pode vir e capturar os stops dessas vendas, tá? Mas voltando aqui ao assunto que eu estava falando sobre o boss, repare que ele violou, ele caiu abaixo dessa região. Aqui nas outras vezes, como nós falamos, nós tivemos outros topos que poderiam passar a impressão para nós que o preço ele queria já reverter. Tivemos topo aqui, tivemos topo aqui, né? Mas reparem, primeira coisa, o canal foi respeitado, só aqui que ele saiu um pouquinho do canal, coisa pouca, mas ele fechou retornando dentro do canal. E outra coisa é, veja que nenhum dos boss anteriores foi violado. Isso é muito importante para a gente observar. Por exemplo, aqui nessa última subida, o preço ele deu toda a cara para nós que ele ia ter uma queda forte. Por quê? Porque nós tínhamos aqui a região, ele violou essa região, né? Ele afundou aqui. Quando faz isso para nós, já dá a dica para nós que o preço vai reverter, né? Mas quando ele subiu, olha o que ele fez. Ele criou uma nova máxima. Diferente daqui, né?
quando o preço violou, ele violou aqui essa região, ele não fez isso, ele não fez uma nova máxima. Tu consegue perceber a diferença desse topo para esse topo? O que ocorreu de diferente? Tá? Depois da violação, o preço ele fez um alto mais alto, né? Ele fez uma máxima acima. E isso aqui não é legal para nós, né? Já dá a dica aqui para nós que não vai ser uma reversão profunda. Tanto que ela foi um pouco para baixo, respeitou o canal e continua ali o seu trajeto. Tá? Então vamos atentar a esses pontos, traçar canais, pode ser um ponto interessante, procurar observar a violação desse canal. Mesmo quem pegou o movimento depois do canal violado, pegou muito lucro, porque ó, o preço está em 1,22.724 e atualmente ele está em 1,20.601. Então estamos falando de 2.000 pontos. Então essa espera por observar sinais claros nos ajuda muito. Eu observei esse sinal, observei que quando ele voltou, ele não violou, ele segurou nessa região aqui de negociação, então eu fiz minha venda nessa região. Até pela proximidade do canal, eu olhei assim, olha, esse preço, se ele não cair de uma vez, ele vai brigar ali no canal. Então nessa briga eu posso levar alguns pontos. Mas não, né? Ele realmente despencou e foi uma beleza. Que agora está numa região bem difícil do preço voltar nessa região, a não ser que essa tomada de liquidez seja forte. Perfeito? Então, quando você procurar aqui um topo, muito cuidado, né? Observe bem. Observe as quebras e observe o movimento posterior. Se ele já quebrar, não entra ainda. Porque normalmente, mesmo aqui nessa queda que nós tivemos, o preço retornou ainda. Então quebrou, não venda ainda. Veja o que vai acontecer após isso. E aí sim tome sua decisão. Então espero que essa dica aí tenha sido de ajuda. Valeu!